Vocês conseguem ver? Conseguem? Perfeito. Então, Gabriel, boa tarde. Boa tarde a todos nós que nos reunimos aqui nesse domingão de sol que está fazendo lá fora, muito quente. É, eu vou usar uma expressão que o Gabriel é, utilizou na prece dele inicial. Eu vou compartilhar com vocês aqui o melhor que eu pude fazer, uma montagem que eu pude fazer sobre o tema que foi proposto para mim. O tema é o seguinte: quando a terra grita, o despertar espiritual em tempos de flagelos. E sobre isso eu poderia apresentar muitos recortes. Então eu selecionei algumas coisas. É um bate-papo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ficam muitas sugestões de estudo, muitas sugestões de leitura, e vocês vão ver ao final muitas sugestões de reflexões que nós devemos realizar conosco, né? Nós com nós mesmos, né? Então, para começar, eu gostaria de desejar também um feliz ano novo para todo mundo. É a primeira oportunidade que eu estou tendo de falar esse ano no SEACE. Eu espero que todos nós tenhamos um 2026 de muito trabalho, mas de muitas conquistas, de muita felicidade, e que se houver alguma intempérie no meio do caminho, que a gente tenha sempre a nossa casa, as pessoas que convivem com a gente lá para poder superar as dificuldades, né? Dito isso, eu vou pedir para vocês observarem essa imagem aí que eu estou apresentando. É, eu decidi começar por ela, porque eu acho que a informação que eu obtive quando eu a vi é bastante interessante para o estudo da tarde de hoje. Essa foto da Terra foi tirada em 24 de dezembro de 1968, na véspera daquela noite de Natal. Essa é a primeira imagem que a gente tem do planeta Terra, a nossa casa planetária, em alta resolução, o que significa que foi a foto que teve condições de ser distribuídas pelos meios de comunicação daquela época, as revistas, os jornais, que teve possibilidade de ser divulgada. A televisão, naquele momento, também estava entrando forte em muitos lugares. Essa imagem foi divulgada, pela televisão. É, provavelmente quem tirou essa foto foi o astronauta William Landers, que fazia parte da missão Apollo 8, que era uma missão americana no espaço. Por que que essa foto é tão importante? Algumas outras já tinham sido tiradas, mas essa teve uma divulgação muito ampla. Essa imagem passeou no planeta nos dias subsequentes a essa véspera de Natal. E pela primeira vez, a humanidade, nós que habitamos esse planetinha, passamos a ter ideia da pequenez desse planeta diante do universo, ainda que na época fosse uma ideia pálida, e a gente passou a ter ideia da fragilidade, né? Deu a perspectiva da fragilidade do planeta Terra. É, em um outro aspecto, esse ano de 1968 tinha sido um ano muito conturbado socialmente. Foi um ano onde no mundo foram vistas muitas atividades, muitas passeatas contra a guerra do Vietnã. A França estava muito mexida com os movimentos de liberdades e os movimentos estudantis. O leste europeu estava passando pela Primavera de Praga. Nos Estados Unidos, o Robert Kennedy e o Martin Luther King tinham sido assassinados. No Brasil, a gente teve a passeata dos 100 mil, a gente teve a instituição do AI-5. Então, a gente estava num mundo muito, muito mexido socialmente, e essa foto meio que veio dar uma unidade para aquilo que estava muito segmentado. Assim, as pessoas desenvolveram uma certa sensação de pertencimento. Então, a gente está falando da nossa casa, a gente está falando do nosso planeta, o tema que a gente vai trabalhar lida um pouco com isso. E a gente não pode esquecer que nós, espíritos encarnados e também os desencarnados, habitamos esse planeta, aqueles que somos designados para o planeta Terra. E tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, a questão 94, que fala que nós somos feitos dos mesmos materiais, dos mesmos elementos que esse planeta é feito. Na realidade, o nosso perispírito é feito desses mesmos elementos.
Então, no aspecto do solo, no aspecto da terra, eu queria lembrar para vocês que quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente vê lá nossas taxas de zinco, magnésio, sódio, potássio, são os mesmos elementos que nós temos no planeta Terra. Quando nós olhamos a imagem do planeta Terra, a gente sabe, hoje em dia as informações são de que nós somos, o planeta Terra é majoritariamente constituído por água, e o nosso organismo é majoritariamente constituído por água. Esse planeta tem ar, esse planeta tem oxigênio que mantém a vida. E aí a gente sabe que sem comida a gente passa um certo tempo, sem bebida, sem água, um tempo um pouco menor, bem menor, e sem ar a gente passa minutos, né? Então, essa é a importância deste organismo cósmico, desse globo celeste para a gente, tá? Feita essa entrada, essa introdução sobre a Terra, sobre o planeta Terra, e falando para vocês que nós vamos tratar não só do planeta Terra, mas como nós, seres humanos encarnados nesse planeta Terra, eu queria situar vocês. Nós estamos estudando lei de destruição. Lei de destruição está situada no Livro dos Espíritos. Outros pontos da codificação também citam a lei de destruição, né? Mas nós estamos especificamente tendo como base o Livro dos Espíritos, é, o livro terceiro, a parte terceira, que trata das leis morais, que depois foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, e são 12 as leis morais, e tem um capítulo 13º que fala sobre a perfeição moral, mas a gente está especificamente no capítulo 6. A lei de destruição é antecedida pela lei de conservação e ela é seguida pela lei de sociedade. Dentro da lei de destruição, a gente vai tratar das questões 728 a 741, a gente vai conceituar destruição e a gente vai falar dos flagelos destruidores. E tem outros itens que depois continuam esse capítulo, fala de guerra, de assassínio, de duelo, outros elementos, mas nós vamos tratar de conceito e vamos tratar de flagelos destruidores. O que é destruição? Observado de uma forma gramatical, semântica, né? O que significa a palavra destruição? O dicionário Michaelis faz 4 entradas, né? 4 referências, e vai sempre falar no efeito de destruir, quando se trata de destruir uma edificação, vai falar de demolição, fala de devastação, de aniquilamento e de ruína, fala de eliminação e desaparecimento. Tá? Esses são os conceitos de destruição para a língua portuguesa. Só que se nós formos consultar o conceito de destruição na doutrina espírita, nós vamos ter uma resposta dos espíritos, da espiritualidade que conversava com Kardec, que dava informação para Kardec, um pouco diferente da conceituação em português. Na questão 728, Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E na pergunta já temos um detalhe que é importante. Quando Kardec fala de lei da natureza, na verdade, Kardec está perguntando para os espíritos se é lei de Deus. Lembram daquele comecinho das leis morais? Quando é equiparada lei divina à lei da natureza, lei natural? Porque tudo que existe nesse globo terrestre atende a regras que foram estipuladas por Deus para todo o universo. Nós temos as regras da Terra. E segundo essas regras, nós devemos nos conduzir os nossos atos. E se nós conduzirmos os nossos atos de acordo com essas regras, nós vamos alcançar a felicidade. Essa seria as possibilidades que nós temos. É assim que nós devemos compreender o que é uma lei divina. Então, Kardec perguntou, pô, é lei divina a destruição? Foi concebido por Deus a destruição? E os espíritos respondem o seguinte para Kardec: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos.
Então, na verdade, o que os espíritos explicam para Kardec, o que o Kardec transcreve para nós, é uma situação de transitoriedade. A gente precisa de se destruir ou a gente precisa de se transformar para alcançar uma condição que é melhor. Se a gente pensar, não é exatamente isso que promete para a gente o Espiritismo, por assim dizer? A gente pode dizer que a gente não tem dogma nenhum no Espiritismo. O único dogma que a gente conhece é que nós estamos condenados a nos aperfeiçoar. Nós nascemos, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. E na medida em que nós formos nos aperfeiçoando, nós vamos nos aproximando de Deus. Então, essa é uma conceituação diferente entre o que tem a língua portuguesa, a semântica, e o que tem o espiritismo, mas que, por incrível que pareça, nós convivemos bem com essa realidade, porque Lavoisier, lá nos 1700, já tinha falado. Ele foge um pouquinho do conceito da língua, ele foge um pouquinho da técnica da língua e fala que para química, Lavoisier trabalhava com química, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma forma mais simples de expressar exatamente o que a espiritualidade passou para Kardec. E aí eu achei por bem aí anexar uma imagem de uma borboleta, né? Do que começa com uma larva, passa pelo estado oh meu Deus do céu, de lagarta, passa pelo estágio de pupa até alcançar a beleza que é a borboleta. Então, ela precisa ir se transformando, destruindo as formas anteriores para chegar na forma final. A gente também pode pensar numa semente. A semente, para que ela alcance a sua potencialidade máxima, para que ela se transforme numa árvore, por assim dizer, ou num fruto, ou para que ela possa se expandir, ela precisa romper o casco, quer dizer, ela precisa destruir aquele invólucro para poder crescer. E aí, lembram que eu falei para vocês que antes da lei de destruição vem a lei de conservação? E como é que a gente pode conjugar a lei de destruição que a gente está estudando nessa tarde com o instinto de preservação? Ou, de uma maneira menos elegante, eu poderia perguntar assim para vocês: pô, será que Deus estava meio esquizofrênico quando resolveu falar para a gente o seguinte: olha, vocês têm que se conservar, mas vocês vão ser destruídos? Porque as ideias são aparentemente antagônicas, né? Porque para que a gente vai preservar se no final vai se destruir, né? Enfim, o conceito de instinto de preservação, eu vou utilizar também o que foi trazido para a gente pela espiritualidade. Diz a espiritualidade para a gente, lá nas questões 702 e 703, quando fala da lei de preservação, que instinto de preservação é outra lei universal da natureza, a lei da preservação, dada por Deus a todos os seres vivos, plantas, animais e homens, para garantir sua sobrevivência e aperfeiçoamento, manifestando-se de forma puramente mecânica nas plantas, por exemplo, a planta não entende, mas a planta, quando ela está se desenvolvendo, ela se volta para a luz, porque é voltada para a luz, é um ato mecânico que ela vai poder se desenvolver melhor, receber os elementos que ela precisa para realizar a fotossíntese e por aí vai. Ou manifestando-se de forma com inteligência e razão, como a gente vê nos animais superiores e nos animais humanos. É, Nós temos animais que mudam de cor para se proteger e se mimetizar, se misturar no ambiente. Nós temos animais que mudam de temperatura para poder sobreviver a situações de calor extremo ou de frio extremo. É, Nós temos animais que reconhecem o perigo e conseguem fugir, têm uma velocidade maior que a natureza, a evolução proporcionou para eles poderem sair de perigo. E o homem que já trabalha com a razão, deveria trabalhar com a razão, nem sempre trabalha, para poder sair de situações de destruição. Então, tudo que é uma situação limite, de certa maneira, impulsiona planta, animais animais superiores e humanos para que a gente possa viver e evoluir, certo?
E aí, o que eu tinha colocado anteriormente, a contradição entre a lei de conservação e a lei de destruição, não há contradição na medida em que é, o que vai ser destruído é a embalagem, é o corpo. Enquanto o que vai ser conservado é a essência, é o espírito. Nós podemos perder o nosso corpo físico, mas ainda assim nós vamos evoluir, nós vamos ocupar um outro corpo físico para que o nosso espírito se desenvolva. Destrói-se o que é passageiro para se preservar o que é eterno. E aí eu me lembrei de uma passagem que tem no Evangelho, é Jesus falando no Evangelho de João, onde Jesus dizia que o espírito é o que vivifica e a carne para nada, e olha, Jesus usou a palavra nada, aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nós, como espíritas e como seres humanos encarnados, a gente precisa é, se desvincular da ilusão de que a eternidade é algo físico. Na verdade, a gente sim tem a eternidade, mas a eternidade é espiritual. Nós temos o nosso corpo físico para poder desenvolver as habilidades que nós vamos precisar quando nós estivermos na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E como conciliar essas leis, né? Como conciliar essa lei? Porque seria simples, vocês imaginem o seguinte: se a regra é tudo vai ser destruído, se nós todos vamos nos acabar, nós vamos nos acabar como organismos individuais e nós vamos nos acabar como organismo planetário, para que a gente iria se conservar? A questão é, tudo tem um tempo. Tudo tem um processo que precisa ser atendido para que nós possamos permanecer como espírito. Então, no que se refere à Terra, é, imaginem vocês, a gente vive nesse planeta e esse planeta foi formado por Jesus há mais de 4,5 bilhões de anos. A nossa inteligência não é feita ainda para captar o que é essa duração de tempo. A gente não consegue perceber o que são 4,5 bilhões de anos. É, esse planeta teve que ser muito manipulado, muito burilado, para chegar a um ponto em que o ser humano pudesse viver nele. Vocês imaginem que nos primeiros tempos a ciência nos explica que existiam gases aqui, que não existiam elementos suficientes para que a vida, como nós a conhecemos hoje, pudesse ser mantida. E aí, esse planeta foi sendo organizado para poder receber esse corpo físico. Só que esse corpo físico só chegou a mais ou menos 200 mil, 300 mil anos. Ao longo desse tempo, foi se preparando. Quantas vezes esse planeta já não passou por algo que parecia destruição e ele foi se regenerando para poder se adaptar? E mais, o cuidado que nós temos que ter hoje para manter esse planeta, para que ele possa continuar sendo a nossa casa, para que a gente possa levar esse planeta que hoje é cheio de seres humanos em fase de prova e expiação, passando por transição para um mundo de regeneração. O problema é que na história desse planeta, nunca o homem interferiu tanto no que acontece com ele. Interfere muito a ponto de poder destruí-lo e não ter como seguir para o mundo de regeneração. E aí, onde ficam os espíritos que estão nesse planeta? Onde nós ficamos, né? Que somos os espíritos que habitam esse planeta. Então, como conciliar a lei de destruição? Um dia esse planeta vai se destruir, mas vejam, nós, como espíritos que também estamos em evolução, um dia não precisaremos de um planeta físico. Só que tudo tem que ser no tempo necessário. E como é que a gente vai levar ele para esse mundo de regeneração? Isso no aspecto do planetário. E no aspecto do ser humano encarnado, eu gostaria de comentar com vocês uma situação sensível, mas que eu acho que a gente deve refletir sobre ela. Imaginem vocês
que nós, quando encarnamos, nós recebemos um determinado período de tempo que nós vamos ter na encarnação para poder realizar a missão que nós escolhemos ou que nos foi designada na espiritualidade, nosso projeto reencarnatório. E, pelas vicissitudes da vida, algumas pessoas não conseguem completar esse projeto reencarnatório. Não têm força, passam por dores e aniquilam a vida corpórea. E essa energia que ficou faltando gastar, é, ela vai ser de alguma maneira despendida. Ela vai precisar ser gasta para a gente poder continuar a nossa evolução. Mas está aí um exemplo, quando alguém morre por suicídio, de que havia um tempo e uma energia que deveriam ser conservadas por um período e não foram e que levaram à destruição prematura daquele corpo físico. Então, nós devemos atender essas regras para conservar pelo tempo necessário a realizar aquilo que nós precisamos realizar, preservar para que o planeta e para que nós, seres vivos, nos transformemos, que todos nós vamos passar por destruição. Lembrem que o Espiritismo tem como sinônimos destruição e transformação, preservar para que se transforme no tempo que foi previsto. Aí é desígnio divino. A previsão desse tempo, ou a organização desse tempo, é o plano que nós fechamos antes de encarnar. E aí eu fui lá na Bíblia hebraica, no livro de Eclesiastes, que é um livro que fala sobre, é um dos livros da Bíblia hebraica que fala sobre os sentidos da vida. E lá tem um trecho que fala que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, de matar e de curar, de derrubar e de construir. E eu vou para o último, depois quem tiver curiosidade, leia o trecho no capítulo 3 versículo 1 a 8. Há um tempo de amar e de odiar, há um tempo de lutar e um tempo de viver em paz. Então, assim, o segredo da nossa existência bem vivida ou vivida de uma maneira que nós possamos chegar no mundo espiritual mais equilibrados, é nós, de certa maneira, entendermos o ritmo desse tempo e nos conformarmos ao ritmo desse tempo. E a gente pode pensar também que nem sempre destruir precisa ser algo negativo, né? É realmente incorporar na gente, no nosso modo de atuar, que é uma transformação. Quando Kardec vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Quando a gente se transforma moralmente, domando as nossas inclinações mais, a gente não está destruindo dentro da gente, dentro do nosso comportamento, essas inclinações mais? Então, destruir aí pode ser destruir algo que não funcione bem para a gente, destruir um mau hábito, transformar um mau hábito, para que nós nos tornemos seres humanos melhores, espíritas melhores e nós ajudemos a colaborar para que a Terra tenha uma transformação melhor. Logo em seguida, dentro do Livro dos Espíritos, nós temos as questões 734 a 736 que vão tratar de destruição abusiva. A gente vê pelo próprio título, né, que já é um excesso, né? E aí Kardec perguntou para a espiritualidade: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Aí estava falando dessa relação, né, do ser humano com os animais. Primeiro, eu grifei aí a palavra ilimitado, porque, gente, não existe direito ilimitado no mundo. Não existe direito ilimitado entre pessoas. Não existe direito ilimitado entre instituições. Não existe direito ilimitado entre nações. Aquela máxima de que
o meu direito, o direito da instituição na qual nós trabalhamos, ou da instituição espírita que nós frequentamos, em relação a outras instituições espíritas, ou o direito do país em que nós vivemos, eles são sempre, de alguma maneira, cerceados pelo direito dos outros, né? Quando a gente avança, seja em relação ao animal, seja em relação a outro ser humano, seja em relação a uma instituição, em relação a outra nação, nós estamos incorrendo em erro. O que a espiritualidade responde aí em relação aos animais é que existe um estado de necessidade. A necessidade de todo ser humano é ter aquilo que é essencial para o seu sustento e para a sua segurança. E que abuso nenhum constitui direito. O abuso jamais vai constituir um direito. E logo a seguir, na questão 735, que é bem longa, eu acho esse trecho bastante significativo, quando a espiritualidade diz que toda destruição, quer dizer, toda transformação, né? Aí a gente pode até dizer que a transformação, num determinado momento, no excesso, vira uma destruição, vira algo muito deletério mesmo, né? Toda destruição que excede os limites da necessidade, que é o necessário ao seu sustento e segurança, é uma violação da lei de Deus. E aí, voltando lá na questão 624, se é violação da lei de Deus, se é você se desviar daquilo que é o alvo, se é você sair das leis naturais, isso vai trazer infelicidade para você. Porque nós só somos, ou nós só podemos ser felizes, realmente felizes, quando a gente está alinhado com as leis divinas. Vocês já ouviram falar sobre o dia da sobrecarga na Terra? Vai sobrar para o seu Armando, para a dona Aurora e para o Gabriel, que são as únicas pessoas que eu estou vendo aqui na telinha, é, eu ter o retorno. O seu Armando e Dona Aurora já fizeram assim. O Gabriel já falou que já ouviu falar. Eu achei esse conceito muito interessante para a gente trazer aqui para o estudo da tarde. Como é que é? Dia da sobrecarga na Terra é uma data que é calculada anualmente, que mostra para a gente quando a humanidade já gastou mais de recursos naturais e gastou mais de serviços ecossistêmicos, aí a gente está falando aí de alimento, de água, de madeira, absorção de carbono, que a gente gastou mais do que o planeta tem capacidade de se regenerar naquele ano. A partir dessa data, é como se o planeta já entrasse no débito, como se entrasse lá no vermelho da conta corrente da gente bancária, entendeu? E ao longo do tempo, a gente está vendo que a Terra está cada vez com menos capacidade de se regenerar, porque as pessoas estão cada vez consumindo mais de uma maneira que o planeta não tem condição de sustentar. Eu peguei a data de 2019 e 2020 porque a gente teve ali em 2020 o corte da pandemia. Em 2019, quando chegava no dia 29 de julho, ó, a Terra já estava no débito. Em 2020, porque a gente consumiu menos, porque a gente teve que dar uma parada técnica, digamos assim, por causa da pandemia, a Terra só entrou no débito no dia 22 de agosto. Vocês estão vendo aí quase um mês de diferença, porque a gente ficou paralisado durante um determinado tempo. Em 2001, aquela sanha consumidora da gente já tinha voltado. E vocês vejam que até 2005 a variação foi muito pouca. Ali por finalzinho de julho, iniciozinho de agosto, era quando a Terra já não estava mais com capacidade de renovação. Agora, gente, olha o salto que foi estimado que vai acontecer no ano que está começando agora. No ano passado, dia 24 de julho, a Terra entrou no débito. Esse ano, a estimativa é que no dia 5 de julho, a gente está falando assim, comecinho do segundo semestre, a Terra entrou no débito. É mais ou menos como se a gente recebesse o nosso salário e no meio do mês a gente não tivesse mais como se sustentar. Vocês imaginem esses débitos sucessivos ao longo de anos. Vocês imaginem que a gente está queimando nos últimos anos mais do que nós queimamos em todos os séculos anteriores. E é nesse ponto
que a gente tem que prestar atenção no que nós, como seres encarnados nesse momento, estamos fazendo, como o nosso consumo precisa ser mais responsável com tudo que é de fundamental para a nossa existência, alimento, água, poluição que a gente está emitindo, lixo que a gente produz. E isso pode se traduzir no copinho plástico no centro espírita. Isso pode se traduzir no consumo de luz dentro da nossa casa. É, isso pode se traduzir na necessidade que as pessoas têm de todo ano trocar um celular ou de trocar carro com muita constância. Para onde estão indo esses materiais, gente? Para onde vai esse material eletrônico todo de descarte que o mundo está produzindo hoje? E o que que isso está fazendo com o nosso planeta? E o que que isso tem de impacto na gente, como ser humano agora, quando a gente desencarnar? Porque a gente não pode esquecer, nós somos aqueles que acreditamos na reencarnação. E muito provavelmente nós vamos reencarnar aqui. E nós somos herdeiros de nós mesmos. O que que a gente está deixando para a gente? Vamos lá. E onde está estipulado isso, né? A gente fala, o que que um uso consciente? É aquele que vai garantir a nossa subsistência e a nossa segurança. É a necessidade. Tudo mais é excesso, gente. Tudo que se guarda, tudo que se acumula, tudo que se troca muito rápido é excesso. E aí existem os medos que eu acho que talvez sejam essenciais ao ser humano, que é a da falta no futuro. Só que assim, para muita gente está sobrando no presente, quer dizer, para muita gente não, para um determinado grupo está sobrando nesse presente, já para muita gente já está faltando. Eu estou falando de água, não estou falando de nada mais sofisticado, não. E os espíritos disseram para a gente, na questão 705, que fala ainda de conservação, que a terra produziria sempre o necessário, subsistência e segurança, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Em verdade, eu vos digo, imprevidente não é a natureza, quer dizer, não é a natureza que deixa de fornecer para o ser humano. É o homem que não sabe regrar o seu viver. É a gente que quer mais do que a gente precisa. E o que que se deveria desejar na realidade? O que a gente deveria desejar é o equilíbrio. A gente primeiro deveria se educar para querer o equilíbrio. E não é. E eu estou me colocando nesse pacote também. Às vezes, eu acho que muitas das vezes a gente peca pelo excesso, por querer mais. E aí nós chegamos na segunda etapa do estudo da tarde de hoje, que é falar sobre os flagelos destruidores, que está na questão 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Eu vou fazer propostas para vocês, coisas sobre as quais eu acho interessante nós pensarmos, né? Por que Deus permite catástrofes naturais, que seriam fome, peste, terremoto, tsunami, pandemia, entre outros? E aí eu vou refletir com vocês, porque assim, muitas das vezes as pessoas propõem como realmente uma catástrofe natural. Eu coloquei naturais aí entre aspas. Será que essas catástrofes são mesmo naturais? Será que a gente, ser humano, não está já colaborando com grande parte disso, influenciando, na verdade, provocando muito disso? Nós já tínhamos hoje, cientificamente, como superar a fome, mas ainda existe muita fome no planeta. Nossa medicina de hoje também nos ensina que nós teríamos como evitar pestes e pandemias. No entanto, nós passamos pelo problema que nós passamos há 5 anos. E assim, todos os cientistas dizem, não que não é se vai acontecer outra pandemia, é quando vai acontecer outra pandemia. Hoje em dia, nós passamos por terremoto e passamos por tsunami, mas a ciência também já teria como evitar que o ser humano vivesse em lugares que acabam se submetendo a terremotos, sendo submetidos a terremotos e tsunamis. Então, assim, será que são catástrofes naturais mesmo? Será que a gente não está colaborando, ou pelo se poderia, se é inevitável, se a gente não está acelerando esses processos, eu acho que isso é algo sobre o que a gente deve pensar bastante quando lê
esse trecho do Livro dos Espíritos. E outra questão: qual o objetivo de a humanidade, parcial ou integralmente, passar por flagelos destruidores? Parcial ou integralmente, porque às vezes essas catástrofes acontecem em âmbito muito regional. E aí, só um instantinho que tive um problema aqui com a luz. Acontecem mas era outro. Pronto. Acontece em lugares, em circunstâncias muito regionais. E outras coisas acontecem em circunstâncias planetárias mesmo, como foi a pandemia. Então, qual seria o objetivo da humanidade passar por essas situações? Os espíritos nessas perguntas respondem que esses flagelos destruidores seriam instrumentos de progresso que têm utilidade física e têm utilidade moral. Instrumentos de progresso de utilidade física, mais ou menos como eu pude conversar com vocês sobre as destruições que aconteceram no planeta Terra que pudessem fazer com que existisse vida na Terra. Sem aquelas destruições, aí significando transformações, não teríamos como ter vida na Terra. Em instrumentos de progresso moral, por exemplo, a gente pode falar das revoluções que acontecem, sociais, que permitem que conceitos sejam modificados. Por exemplo, o movimento mundial que tornou a escravidão algo que não fosse aceito moralmente e legalmente. Antigamente, a escravidão era praxe. Povos dominavam povos, pessoas dominavam pessoas. Hoje em dia, no atual estágio de desenvolvimento é, é, da nossa vivência, não é mais possível utilizar a escravidão como instrumento oh meu Deus do céu, é, é, me perdi, gente, me perdi com esse negócio da luz, desculpa. Hoje em dia, essa questão, a revolução moral é necessária para que a gente possa modificar a nossa sociedade, possa fazer com que a nossa sociedade evolua. Exatamente essa a importância da existência dessas modificações, desses flagelos destruidores, física ou moralmente. Servem para fazer com que a humanidade avance mais rápido e de forma coletiva, trabalhando paciência, resignação e solidariedade humana. Aliás, era isso que todo mundo falava que seria o resultado da pandemia, né? Todo mundo que passou por aquela situação achava que nós iríamos sair melhores, nós iríamos sair mais solidários, nós iríamos sair mais preocupados uns com os outros e tendo outras condutas. Bom, eu acho que melhorou porque realmente a pandemia fez com que a gente desenvolvesse paciência e resignação. Eu acho que esse foi um teste que realmente aconteceu em 2020 e nos anos subsequentes e aos poucos foi é, voltando ao normal. Mas a solidariedade humana, confesso a vocês que fiquei um pouco decepcionada. Lógico que depois de um acidente, por exemplo, quando a gente vê as chuvas lá do Rio Grande do Sul, sempre tem aquela mobilização, sempre tem aquele socorro humanitário que as pessoas normalmente procuram dar. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver atitudes dessa mais no nosso cotidiano sem precisar de um flagelo destruidor. Enfim, eu achei interessante trazer para vocês também uma frase que Emmanuel fala sobre flagelos destruidores, que está lá no livro Religião dos Espíritos. Primeiro, porque esse livro Religião dos Espíritos é uma série que o Emmanuel tem com psicografia do Chico Xavier, que é uma comemoração dos centenários dos livros da codificação.
Então, por exemplo, Religião dos Espíritos dá uma aprofundada em algumas questões do Livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns dá uma aprofundada, por ocasião do centenário, em algumas questões dos livros dos médiuns. E aí o Emmanuel, nesse livro, veio dizer que esses flagelos destruidores seriam um despertar da alma contra o orgulho e a vaidade do ser humano, né? Defeitos que são muito apontados no Livro do Espírito. Seria uma forma da gente superar e olhar mais para o outro, olhar mais para o próximo. E aí a gente vê que na pergunta 741 vai ser estabelecida uma relação entre destruição física e progresso moral. É, Na medida em que você vai promover essa destruição física, aí a gente pode lembrar da borboleta, a gente pode lembrar da semente, para conseguir alcançar a potência, né? Para conseguir alcançar a plenitude daquele ser, a plenitude daquele elemento, que seria no ser humano o progresso moral. Então, por exemplo, um espírito encarnado, quando perde o corpo e passa para a situação espiritual, vai levar as aquisições que ele obteve naquele corpo para a sua vida espiritual. Você vai ter um progresso moral. E aí o que Kardec explica é que esses flagelos castigam o corpo, mas não o espírito. E frequentemente eles são um meio de libertar um espírito de uma condição estagnada, acomodada. Eu estava falando um pouquinho antes de iniciar a palestra com o Gabriel e com o seu Armando, que eu às vezes, na maior parte das vezes, eu aceito fazer palestra, fazer estudo, porque é a única forma que eu tenho de estudar, na medida em que eu me obrigo a isso para poder falar com vocês. Caso contrário, provavelmente eu pegaria outra leitura, eu faria nada ou eu ficaria rolando o celular, como na maioria das vezes a gente faz. Então, assim, eu estou querendo fazer uma comparação que o ser humano em regra, é acomodado. O ser humano, em regra, vai pegar a situação que é mais conveniente para ele. Então, assim, talvez um flagelo destruidor, que é uma situação que é mais coletiva, e atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, gere nas pessoas, um movimento que elas não fariam naturalmente. E aí eles acrescentam que Deus deu ao homem a inteligência para que ele aprenda a prever e atenuar os efeitos desses flagelos. E aí a gente está falando de ciência, de engenharia, de medicina. Por exemplo, no caso dos terremotos, os lugares que normalmente sofrem muito, a gente pode falar da Califórnia, a gente pode falar do Japão, a engenharia desses lugares já aprendeu a fazer construção, prédios que são altíssimos com mecanismos, com molas que permitem que, no caso de terremoto, até muito forte, essas edificações não caiam. A medicina na pandemia teve uma atuação fundamental. O desenvolvimento da vacina num período muito curto, o mais curto da história, permitiu que, em 2 anos, que para a ciência é nada, para a vida espiritual menos ainda, permitiu que em 2 anos a gente pudesse voltar a ter uma vida de convivência. Porque se não houvesse a vacina, nós estaríamos muito provavelmente na mesma situação que nós estávamos naquele período. E é isso, assim, Deus deu para o ser humano a inteligência para que a gente desenvolva métodos para evitar a destruição. Ou seja, está dentro do nosso instinto de conservação. Essa potência. E aí, é dado ao homem conjurar, e aí esse conjurar significa evitar, tá, gente? Os flagelos que o afligem. Quer dizer, o homem pode tentar fugir desse problema? Vamos trocar. A humanidade pode tentar fugir desses flagelos devastadores? O que que os espíritos disseram? Em parte, o homem vai poder evitar, porém, não é como a gente entende esse evitar, tá? Muitos flagelos resultam da imprevidência, que é a falta de cuidado do homem. À medida que o homem adquire conhecimento e experiência, ele vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas dos flagelos. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral,
que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele, o homem, ser humano, muitas vezes os agrava pela sua negligência. Essa pergunta aí poderia nos convidar a uma inércia fatal, porque vocês imaginem, são os espíritos dizendo o seguinte: olha, tem coisas, existem situações, é, males, que não adianta, vão acontecer. Mas é aí que entra o nosso. Vão acontecer porque está no decreto da providência, desígnio divino, tem que acontecer, que é a forma da gente dar aquele salto que a gente precisa como sociedade. Mas é aí que entra o instinto de conservação, né? A gente pode aprender a contornar a destruição, a gente pode aprender, aliás, é, a nossa inteligência existe para ser desenvolvida nesse sentido, para evitar ou para prolongar a nossa existência. O problema é que nós estamos usando em nosso desfavor. Quando a gente negligencia, quando a gente é imprevidente, ao invés de a gente entrar naquele equilíbrio de lei de destruição e lei de conservação, a gente está abusando, a gente está se excedendo e a gente está contribuindo para a destruição. Então, os espíritos estão dizendo que a gente pode evitar o que é evitável e saber viver com o que não tem como ser confrontado, saber viver aquela situação. Se vocês tiverem tempo, o meu convite é para vocês terminarem a palestra e tiverem vontade também, e darem uma lida no quinto livro lá de Kardec, na Gênese, no capítulo 18. São chegados os tempos. Primeiro, eu queria trazer uma informação que eu não pude checar, mas eu acho interessante, até se alguém checar antes, depois conversa comigo. Eu estava lendo um texto e esse texto dizia que a Amélia Rodrigues, que é uma autora espiritual, o psicógrafo é o Divaldo Franco, afirma em um dos livros dela, e é isso que eu depois vou procurar, que a humanidade viveu no mundo primitivo, e aí eu estou me referindo à escala de mundos espíritas, que a humanidade teria vivido no mundo primitivo até a chegada de Jesus à Terra. Do momento que Jesus encarnou até Kardec trazer o conhecimento do mundo espiritual com a codificação, nós teríamos vivido um mundo de provas e expiações. E a partir da chegada da doutrina espírita, na verdade, do conhecimento que o Espiritismo está divulgando, nós teríamos começado a transição para um mundo de regeneração. E isso todo mundo diz que vai demorar um tempo mesmo. Então, nós teríamos começado isso há 150 e pouco, 160 anos atrás. Isso faz sentido porque a toda hora na codificação a gente vê essa referência. Está chegando, são chegados os tempos, como é o título desse capítulo 18, a hora é chegada, e por aí. Na codificação, a toda hora tem essa referência. Então, nós, desde então, estaríamos vivendo esse período de transição. E esse capítulo 18 de São Chegados os Tempos, ele é muito interessante. Ele é muito interessante porque ele fala das novas gerações, e aí é aquilo que eu falei há pouco para vocês, que assim, as novas gerações somos nós reencarnados. É muito interessante porque esses São Chegados os Tempos falam que hoje em dia os traumas pelos quais a humanidade deve passar não são mais traumas catastróficos, não é mais a movimentação do planeta Terra que vai causar trauma para a humanidade. São traumas sociais. Somos nós que é humano o que vai causar as próximas movimentações da Terra. É produto da nossa inteligência e nós nunca interferimos tanto é, no planeta Terra. E aí, no final, Kardec e a espiritualidade nos deixam a seguinte mensagem: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, ou seja, não serviria para nada, né? Só para destruição, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião desses materialistas, os aludidos, os referidos flagelos, aniquilam os seres para sempre.
Então teve flagelo, morreu, acabou. Seria essa a compreensão dos materialistas. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Aí eu pergunto para vocês, gente, quem é aquele que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório? Aquele que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório somos nós. Somos nós, entre muitos outros, mas nós espíritas necessariamente somos aqueles que acreditamos que a morte do corpo físico só destrói o corpo físico e que nós continuamos de uma outra forma, da forma espiritual. Esse, que somos nós, compreende o objetivo dessa transformação, dessa destruição, e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra a isso hão de todos sempre chegar. Então é como se a morte pelos flagelos destruidores fosse só uma morte que tem como consequência um desencarne coletivo e que vai ter benefícios para aquele coletivo também, não se atribuindo a isso nenhuma, não se atribuindo à morte do corpo físico por flagelos destruidores nenhuma causa maravilhosa ou fantástica. E aí eu botei a figura do ciclo evolutivo dos planetas. A gente estaria aí entre o segundo e o terceiro planetinha da esquerda para a direita, exatamente nessa fase de transição, o segundo que a Amélia Rodrigues falou, e as informações que são trazidas pelo mundo espiritual na literatura que a gente tem acesso constantemente. E como eu acho que nós devemos fechar, e aí eu vou para o final, é, a palestra, o estudo, as conversas da gente sempre de uma forma positiva. Eu acho que assim, a gente tem que trazer mensagem de esperança. Eu vou lembrar vocês que nesse aspecto, nessa compreensão do planeta como organismo, nessa compreensão de destruição como uma transformação necessária ao ser vivo para que ele possa alcançar uma condição melhor, eu vou dizer que nós, como espíritas, tendo acesso ao Livro dos Espíritos e à doutrina espírita, que o Kardec trouxe e os espíritos nos deram a conhecer, nós temos muita vantagem, por assim dizer. Porque desde aquela época, esses conceitos já eram professados, desde aquela época, esses conceitos já eram conversados. E a gente pode achar assim, porra, mas isso é falar de destruição da Terra, falar de evolução do ser humano, de questões climáticas, falar da pobreza que é gerada por péssimas condições de habitação, falar, por exemplo, de economia ecológica, que isso não interessa, que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Mas tem, e Kardec e os espíritos falaram isso para a gente há mais de 100 anos. E aí a gente tem outras confissões de fé que passaram a enxergar esses temas também como temas que são importantes não só para si, como são importantes para a sociedade. E aí nós tivemos a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que significa louvado seja, que ele publicou em 2015. É uma carta que foi transformada em livro, onde o Papa Francisco, reconhecendo que a forma como o homem estava habitando a terra, a forma como o nosso consumo estava afetando a terra, a forma como a terra está no caminho de destruição, de crise, é, acaba por. é, é, o que eu quero dizer é que por comprometer a existência humana, acaba por comprometer a fé, acaba por comprometer tudo que nos envolve. E aí ele vem com 7 propostas muito interessantes, no sentido que a gente tem que responder ao grito da terra. Responder ajudar a regenerar essa terra que nós estamos destruindo, aumentar lá o tempo em que a terra vai ter crédito. Nós precisamos dar resposta ao grito dos pobres que estão cada vez mais fora desse consumo desenfreado que nós vivemos, mas que almejam esse consumo também, porque acham que isso é que é viver e que é ser feliz.
Economia ecológica, sustentável, respeitando o meio ambiente, adoção de estilo de vida mais simples, educação ecológica, espiritualidade ecológica. Me lembrei do nosso confrade, o André Trigueiro, com o livro Espiritismo e Ecologia, que sempre fala disso, e de envolvimento comunitário e ação participativa. Coisas que nós podemos fazer dentro da nossa casa espírita que podem fazer o a nossa casa planetária melhor. Hábitos que nós podemos desenvolver lá que possam desenvolver, ajudar a desenvolver um ser humano melhor para esse planeta. Porque eu acho que se a gente hoje tivesse a oportunidade de conversar com Jesus, que construiu esse planeta para gente, que moldou esse planeta para a gente ia ter dificuldade de explicar para ele o que está acontecendo, o que, que nós estamos fazendo e por que, que a gente está se desviando tanto das leis naturais. Então, assim, convido vocês a muitas mais reflexões, porque foi isso que eu passei lendo essas perguntas, e que se a gente tiver alguma coisa para trocar, a gente se encontra lá nos corredores do SEAS para conversar sobre isso, porque eu acho o tema interessantíssimo, tá bem? Obrigada, gente.